Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Eu quero desejar para você todas as bênçãos de Deus na tua vida agora. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Seja conosco, fala comigo, Deus, poderosamente, e fala também com essa pessoa que está assistindo o vídeo. Meu Deus, o Senhor a conhece bem, o Senhor sabe o nome dela, o Senhor a criou, o Senhor a fez para o louvor da tua glória. Por isso, Deus, toca nesta pessoa agora, no nome de Jesus, e fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quero que Deus te abençoe muito, que abençoe a tua família, que abençoe os teus negócios, que abençoe os teus interesses, desde que teus interesses estejam dentro dos interesses de Deus para você, né? A bênção de Deus ela tem que vir completa. E eu quero que você seja abençoado completamente. Vamos ler a palavra de Deus. Está em Êxodo, capítulo 4, versículo 27, que diz assim: Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando Moisés no monte de Deus, o beijou. Deus dá uma ordem, então, a Arão, segundo o que lemos, para ir e encontrar Moisés no deserto. Só que ele acha Moisés lá no monte de Deus. Por que será que ele achou Moisés lá no monte de Deus? O título da nossa mensagem de hoje é o antes e o depois de subir no monte de Deus. O antes e o depois de subir no monte de Deus. Então, Moisés, após entre a ira e a misericórdia de Deus, Deus se decepcionando com ele, Deus triste com ele, e depois Deus tendo misericórdia dele, ele então obedece a Deus e vai lá no sogro dele e diz: olha, eu gostaria de, se você ler a partir do versículo 18, você vai ler isso no capítulo 4, eu gostaria de pedir permissão ao meu sogro para que eu vá na casa dos meus irmãos, lá no Egito, e perceba como eles estão vivendo. Por quê? Que Moisés estava muito preocupado agora com os irmãos, porque precisou de Deus interferir na vida de Moisés. Recorda que eu entreguei numa outra mensagem uma palavra dizendo que Moisés, naquela beirada do poço, quando ele estava foragido, que aquele poço, o sentar-se na beirada do poço, mudou a vida de Moisés? Mudou sim. Mudou a vida de Moisés em muitas coisas. Ele trouxe esquecimento da sua família, sofrendo no Egito, lhe trouxe uma nova família. Moisés, nós vamos perceber nos nossos estudos que Moisés passou a ter a sua vida lá em Midian. Ele passou a ter uma vida de pastor ali das ovelhas do sogro dele e vivendo uma vida familiar ali com um sacerdote de Midian chamado Jetro. Mas quando ele vai então apacentar as ovelhas lá do outro lado, atrás no deserto, o que acontece? Ele sobe ao monte de Deus e Deus marcou com ele este encontro. Esta é a primeira subida de Moisés ao monte de Deus. E ali Deus o marca. Deus o marca de uma forma tremenda e ali há uns contratempos entre Deus e Moisés, porque Deus fala uma coisa e Moisés dá umas recusadazinhas daqui, uma esquivada dali, tentando desconversar a conversa que Deus estava tendo com ele. Deus trouxe à memória de Moisés o sofrimento do povo, que agora estava de forma mais grave. E Moisés, então, tem aquele relacionamento com Deus, se nega a ser a voz de Deus, mas Deus, então, diz a Moisés: eu decidi, eu vou usar a você. Eu vou colocar o teu irmão do teu lado. Moisés, então, como eu disse, vá despedir-se do sogro, pedir permissão ao sogro, para ir ver como estava tendo, como estava sendo a vida dos irmãos lá no Egito. O sogro, talvez com um pouco de tristeza em ver agora o genro saindo e possivelmente levar a sua filha e os netos, o que acontece? Mas ele o despede em paz.
Moisés, então, monta, né, no jumento a sua esposa, seus filhos, e pega a vara que Deus diz: Moisés, não esqueça a vara. Esta vara de Moisés também passou por transformação. Era uma vara normal antes, mas agora era a vara de Deus, se tornar a vara de Deus, porque Deus transformou para que Moisés percebesse o tamanho da bênção que ele tinha para ele e para o povo, e o tamanho do poder que ele iria dar nas suas mãos. Deus transformou aquela vara em serpente, e uma serpente talvez muito perigosa, né, que até assustasse Moisés. Mas Deus falou: não, você vai pegar na cauda dessa serpente e você vai ver o milagre que eu posso fazer. E a serpente virou vara, mas uma outra vara. Por isso Deus falou: não deixe Moisés de levar a vara, porque com esta vara você fará muitos milagres. E no andar dos nossos estudos você vai ver coisas alegres e uma coisa triste que causou esta vara para Moisés. Mas vamos ao assunto de agora, né? O assunto de agora é o antes e o depois de subir no monte de Deus. Moisés era uma pessoa totalmente diferente antes de subir no monte de Deus. Lembra que eu falei que ele era guerreiro? Ele era basicamente um egípcio, porém com pensamentos, né, de não se desligar dos hebreus. Mas quando chega ali em Midian, ele esquece tudo. Ele deixa tudo para trás, né? Isso aconteceu também com José. Se lembra que José esqueceu as aflições da casa do pai dele? Deus permite isso às vezes nas nossas vidas, e Moisés esquece. Mas Moisés vai apacentando e apacentando as ovelhas, e quando ele se vê, ele está no monte de Deus. Deus o conduziu para ali. É a subida para o monte de Deus que mudou a vida de Moisés. Então Moisés desce do monte, mas desce totalmente decidido: eu vou cuidar daquilo que Deus quer que eu faça. Só que o que lemos é que Deus então fala lá com Arão, vai encontrar Moisés no deserto. Meus irmãos, Arão sai para encontrar Moisés no deserto, mas Arão não o encontra no deserto. Onde foi que Arão encontrou Moisés? Lá no monte de Deus. Talvez aquilo ali chocou tanto Arão que Arão não teve palavras. Arão chegou, beijou Moisés, o abraçou. E talvez foi a maior felicidade. Arão podia estar pensando qualquer outra coisa de Moisés, mas ao ver Moisés no monte de Deus, mudou a história. E a Bíblia diz que Moisés então conta tudo para Arão. Talvez Moisés falou: Arão, lembra que eu saí fugido? Lembra que vocês não me viram mais? Eu sentei num poço, aquele poço mudou minha vida, aquele poço me fez mais guerreiro, aquele poço me fez mais corajoso, aquele poço me deu família, me deu um sacerdote sobre mim. Arão, eu cheguei até a esquecer de vocês, mas foi aqui que Deus marcou a minha vida, e foi assim que Deus marcou. E a Bíblia diz que ele conta tudo o que Deus fez com ele, Arão. E ele diz o que Deus mandou eles fazerem, e diz: Deus falou mesmo que você seria meu companheiro, Arão. Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Então, Arão vai dali com Moisés para o Egito, e esse é o assunto que nós seguiremos, né? Depois, quando ele vai encontrar Faraó. Mas antes de encontrar a Faraó, ele vai para o Egito e faz o que Deus mandou fazer. Reúne ali os anciãos. Quando eles reúnem os anciãos da casa de Israel, então agora Arão já é a boca de Moisés. E Arão conta para eles tudo que Deus falou com Moisés, e que Deus disse que ia libertar o povo do Egito da escravidão, né? E lembra que quando Moisés falou com Deus: mas eles não acreditarão em mim antes de que eles acreditassem ou desacreditassem. Arão conta tudo, e Moisés faz os 2 milagres que Deus diz. Faz o primeiro da vara, depois você faz o da tua mão. Se eles não acreditarem, você faz o terceiro. Mas o terceiro ficou guardado para Faraó. O terceiro não precisou de Moisés fazer, porque quando ele faz os 2 milagres,
E sendo que o povo falou com ele, o que aconteceu? O povo acreditou. E o povo acreditando, a Bíblia diz que o povo então se inclinou. Os anciãos se inclinaram e adoraram a Deus. O antes e o depois de subir no monte de Deus. Você que me assiste, você pastor amigo, eu quero trazer você para esta mensagem e quero entrar com você nesta mensagem. Talvez você não está vendo nada acontecer na tua vida, porque você está esquecendo de subir no monte de Deus. E quando você sobe no monte de Deus, a tua vida muda. A de Moisés mudou. Moisés, depois disso, ele não só teve medo do faraó e fugiu do Egito, mas ele correu risco de vida no Egito e correu risco também na caminhada, correu risco quando guerreou com aqueles pastores que espantavam lá as filhas de Jetro. Ele correu risco ao voltar, quando ele estava voltando antes de encontrar com Arão. Deus colocou Zípora do lado dele para salvar a vida dele, que ele esqueceu de circuncidar. Ele abandonou aquela ordem que Deus deu a Abraão para ensinar aos seus filhos a circuncidar os seus filhos. E ele então esqueceu disso. E não fez Zípora para salvar a vida dele, porque a ira de Deus estava sobre ele por ele ter esquecido de coisas que Deus ordenou. Ela então corta o prepúcio do filho e lança em Moisés e diz: você não sabe que esse pacto de sangue, homem, tem que seguir? Ele havia esquecido disso. Mas Deus, por misericórdia, por isso eu disse, entre misericórdia e a ira de Deus, Deus sempre usou de misericórdia com Moisés. E o que acontece? Ele então chega lá e faz os milagres e fala para o povo. Pastor amigo, meu querido irmão, tudo acontece na nossa vida de forma diferente se subirmos ao monte de Deus. A mensagem que pregamos é outra. Os sinais nos seguem. A vara de Deus vai estar na nossa mão para operar sinais e prodígios. E o povo vendo palavra, o povo vendo sinais, o povo não vai pular igual cabrito, o povo não vai gritar igual cabrito, o povo não vai ficar por aí dançando essa dança falsa nessas igrejas aí, dizendo que o povo está cheio da presença de Deus. Muito pelo contrário, o povo vai se inclinar e adorar a Deus. O povo vai engrandecer a Deus, porque o livramento está vindo para ele, as promessas de Deus estão vindo para se cumprir na vida deles. Meu querido pastor, meu querido irmão, há diferença quando subimos no monte de Deus e a nossa vida é transformada. O povo quer ver a transformação em nós. O povo quer ver, são pessoas diferentes que falam de um Deus diferente, que vai trazer para eles liberdade, que vai trazer para eles livramento da escravidão, dos seus vícios, dos seus pecados, da sua velha vida, levando-os a viver uma nova vida com Deus. O povo tem sede de palavra que vem do monte de Deus. Por isso que quando Arão falou, Deus falou com Moisés lá no monte de Deus. E quando eu fui para encontrar o meu irmão, eu o encontrei lá no monte de Deus. Você quer ser bênção? Quer pregar a palavra? Quer ver pessoas se convertendo? Pessoas sendo curadas pelo poder do nome de Jesus? Por que não subir ao monte de Deus? Por que não dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, eis-me aqui, para o Senhor me usar poderosamente? Para Deus não há distinção de pessoa, de cor de pele, de poder aquisitivo, de status, de conhecimento. Deus usa quem Ele quer, da forma que quer. Moisés, aos nossos olhos, já estava todo estragado. Já havia saído fugitivo. Já tinha esquecido o seu povo. Já estava vivendo uma nova vida. Já não tinha nada mais a ver
aos nossos olhos com os planos de Deus. Mas ele subiu no monte de Deus. Ele se aproximou do monte de Deus e subiu. E ali a vida dele foi transformada. E ali ele viu que havia muita gente precisando de que ele descesse, mas descesse com unção, descesse abençoado, descesse com coragem e descesse para ajudar um povo sacrificado, humilhado, chicoteado, escravizado. Mas Deus amava este povo. Deus queria o bem daquele povo. E Deus disse, eu vou cumprir o que disse Abraão, eu vou libertar o meu povo. Você quer ser um libertador de almas, um ganhador de almas? Se joga aos pés de Jesus e esteja no monte de Deus. O monte de Deus transforma a tua vida e transforma a vida daqueles que te ouvem, e os sinais seguirão os que creem. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se eu creio, eu também verei a glória de Deus. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Que Deus te dê graça e paz. Mas saiba de uma coisa, existe o antes e o depois de subir no monte de Deus. Que Deus abençoe você e família até amanhã, se Deus quiser. E vamos levar então Moisés até Herodes, porque agora ele tem um grupo de anciãos que acreditaram que Deus falou com ele, que Deus apareceu a ele e que Deus vai libertar o povo, vai fazer sinais e prodígios no Egito, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Siga conosco nos nossos estudos. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para você ter todas as mensagens aí com você, porque está sendo glorioso tê-las, né? Todos os dias, todas as manhãs, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, eu deixo um abraço para você e estou preparado para a vida que hoje Deus tem para nós, no nome de Jesus. Amém.